Paz do Senhor, professor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, hoje na classe de pré-adolescentes. A paz do Senhor, professor Douglas Nilson. Pai do Senhor, professora Manuela, professora Ingrid, é um prazer estar aqui mais uma vez, desejando a você, professor, que seja alcançado pelas verdades que estão sendo trabalhadas ao longo desse trimestre. Hoje estamos na lição de número 4. Esperamos que seja um tempo agradável para todos vocês, para nós. A paz do Senhor, professora Ingrid. Paz do Senhor, irmã Manu, irmão Douglas Nilson, e a todos os professores, os irmãos que assistem. É uma alegria estar aqui mais um trimestre, né, para servir ao Senhor nesse podcast. Amém. E como os irmãos sabem, né, esse primeiro trimestre de 2024, a classe de pré-adolescentes está estudando o ciclo da lição de A Bíblia, um livro inspirado. E aí, nas lições de número 1, que introduzimos junto a vocês, né, falamos sobre como Deus se revela. E aí, eles já viram a autoridade da Bíblia, um livro inspirado. E hoje, nós vamos falar, citar um pouco, né, dessas lições que já passaram, mas também vamos falar sobre um livro infalível, né? E aí, a leitura em classe se encontra em Salmos 93, dos versos 1 a 5. Então, é importante, na verdade, que você faça essa leitura com mais detalhes, né? Com mais calma. Então, que você possa dedicar-se a esse momento de ver todas as referências, né? Eu achei interessante porque o espaço pedagógico dessa lição vem mencionar algo muito importante, que talvez em uma primeira leitura a gente concorde, mas em um outro momento da nossa vida a gente também já acha que foi muito evasivo a forma como o comentarista traz, né, a necessidade do professor ter o domínio do conteúdo. E, nesse caso, o domínio do conteúdo desta lição é a própria Bíblia, né? E é algo muito importante porque, de fato, a palavra de Deus ela tem resposta para todas as perguntas, para todas as nossas necessidades. Então, quando o professor ele não consegue vislumbrar ou não consegue trazer para o aluno essa aplicabilidade, realmente, né, o aluno acaba encontrando em outro lugar essas respostas quando não encontra no professor. Então, essa é uma oportunidade, né, que você já está tendo, tanto de conhecer um pouco mais da lição, que acaba lhe dando mais tempo para dedicar mais à leitura, a um comentário, a uma teologia sistemática, a buscar outros recursos para incrementar, né, para trazer como mais conteúdos para a sua aula, de modo que você tenha, não de forma fácil, mas que você tenha as respostas para conseguir aí minimizar as dúvidas dos seus alunos. Professor Douglas Nilson, quais suas considerações? Como já falamos inicialmente, a temática de hoje, que vai trabalhar dentro de três vertentes muito importantes na linha do estudo e da crença nas Escrituras, que é a infalibilidade, a inerrância e a suficiência desta palavra. Então, como ponto de partida, ressalto, corroboro com as palavras da professora Manuela, do professor buscar se debruçar em materiais que possam fundamentar bem além da lição, que já é muito rica, mas diante de um público tão diversificado e muitas vezes tão curioso e questionador que são os nossos alunos, então a importância do professor poder, na medida do possível, se debruçar em outras literaturas complementares para melhor apresentar o conteúdo desta lição. Professora Ingrid, suas considerações iniciais. Bem, é muito importante, né? Gostei muito dos temas desse trimestre, essa lição falando sobre como a Bíblia é infalível, né? Importante para
para os alunos. Ao longo das lições das revistas, a gente vem falando sobre a importância deles meditarem na Bíblia, deles conhecerem a palavra, de lerem, compreenderem. E, com certeza, durante a leitura pode surgir dúvidas, questionamentos, de saber se é a verdade, de achar pontos que eles possam pensar que está sendo contraditório. E é muito importante o professor realmente, como os irmãos já falaram aí, ter uma base, ter um conhecimento para ensinar, explicar como é importante eles, além de conhecerem a Bíblia, saber que é a verdade, né? Mostrar que ela é infalível, que ela é suficiente. Então, além de incentivar os alunos a lerem a palavra, eles compreenderem que ela é a verdade, né? Entenderem por quê, que provas nós temos de que é a verdade, como ter certeza disso. Isso mesmo, né? E é importante que você considere a particularidade desta classe, que muitas das vezes no cotidiano, né, é vista como uma sala ou alunos que estão ali saindo da infância, entrando nesse estado aí de pré-adolescência. Então, é importante você considerar a idade, aspectos de que conversam muitas das vezes ou não conversa, né? Cada classe ela vai ter uma particularidade e dentro disso é importante você considerar que nunca, né, aquilo que o aluno vai trazer, na verdade, é contra você, professor, mas na verdade, muitas das vezes é realmente uma curiosidade, é uma dúvida, não é querendo, né, desafiar ou desafiar a sua autoridade, mas é de fato como alguém, né, que se coloca ali com muitas dúvidas mesmo. E lembre-se, né, essa é a idade da oportunidade. Então, aproveite essa idade, esse aluno que questiona muito, que questiona tudo, que pergunta tudo, que quer saber tudo, como um desafio próprio, para ser essa pessoa que busca, né, esse conhecimento para levar a característica, né, atender a característica desse tipo de aluno. E aí, para a gente iniciar a lição, quais são os saberes escolares, professora Ingrid? Bem, o primeiro é que tudo que a Bíblia diz, tudo que promete, a Bíblia jamais nos induzirá ao erro. Terceiro, as Sagradas Escrituras não contêm quaisquer erros. Quarto, a confiança na palavra de Deus está fundamentada nos atributos do Deus da palavra. Quinto, nenhuma revelação nova pode estabelecer regra doutrinária ou de prática de fé. E sexto, a palavra de Deus permanece a mesma. Então, nós vamos ver esses saberes escolares, perpassando aí por todos os tópicos da lição. E, para começar, né, nós cremos que a Bíblia, ela é a própria palavra de Deus, né? Então, ela sempre vai apresentar, né? Ela sempre vai se apresentar com sua infabilidade, com sua inerrância e com sua suficiência. Por isso, Deus, ele continua salvando, né, milhares de pessoas por meio dessa mensagem, por meio deste evangelho. E aí o primeiro tópico vai falar sobre a Bíblia não falha, né? E aí eu achei interessante até a pergunta, né? O que significa ser infalível? Então, você pode estar fazendo essa pergunta aos seus alunos, né? Trazer ou até fazer a dinâmica de trazer vários significados, né? De modo até considerando as lições anteriores sobre a autoridade, a inspiração, o que é ter autoridade, o que é inspirado, e aí trazer essa também, né, da infalível, e aí pedir para eles fazerem relacionarem ou identificarem qual o significado, e isso é importante porque, né, eles vão aprender que na palavra de Deus não vai conter nenhum engano, apenas a verdade. Então, por isso, né, a palavra de Deus, ela está apta para converter aqueles que estão confundidos pela mentira do pecado. E aqui, nós vamos ver várias formas da palavra se cumprir. Professor Douglas Nilson. Ainda nessa temática primária da infalibilidade, você, professor, poderia fazer um paralelo com uma medicação. Veja que existem medicações para pessoas que elas funcionam adequadamente
mas outras pessoas com os mesmos problemas de saúde, essa medicação ela não vai funcionar por N fatores, às vezes por rejeição do corpo, às vezes por algum processo alérgico e tantos outros fatores. Ou seja, a medicação ela é preparada para atacar uma determinada enfermidade, um determinado problema, mas ela não cumpre o seu papel eficazmente em todas as pessoas devido a particularidades. Isso é o contrário das escrituras. As escrituras ela é infalível para todas as pessoas, em todas as épocas, em todos os lugares do universo. Então, é impossível alguém dizer que esta palavra ela falhou para um humano, porque ela é completa em seu propósito. E aí o primeiro tópico que vai dizer que a palavra se cumpre, aqui o escritor ele vai se concentrar nas escrituras, nas profecias. Ao longo da história, todas as profecias que é declarado nas escrituras, boa parte delas já foram cumpridas, e esse cumprimento é cabal, não é algo assim, foi dito de uma forma, mas se cumpriu de outra forma. Disseram que um rei ia derrotar um exército, mas foi o contrário, o exército derrotou o rei. Disseram que um pequeno ia derrotar um gigante, mas, na verdade, foi o gigante que se autoderrotou. Isso não acontece nas Escrituras. As Escrituras, essa palavra se cumpre em suas profecias e se cumpre em sua eficácia. Ela é eficaz para a minha vida, é eficaz para a vida da professora Ingrid, é eficaz para a vida da professora Manuela, é eficaz para a vida dos professores e dos alunos, independente da idade, independente dos seus pecados, independente da sua rebeldia, enfim. Essa palavra ela é eficaz e ela se cumpre em todo e qualquer contexto humano. Sim. Né? E dentro disso, continua o estudo do tópico, falando sobre a Bíblia não falhar, né? A própria Escritura confirma a sua infalibilidade. Professora Ingrid. Bem, a própria Bíblia, né, a própria Escritura, a própria Palavra de Deus vai confirmar que ela é infalível. Então, tudo que vai sendo descrito na Bíblia, tudo que o Senhor fala, ele vai cumprindo. Você comparando o Novo Testamento com o Antigo, você vê no Novo falado no Antigo Testamento, falando sobre personagens que são citados no Antigo Testamento, sobre profecias, como o Monilson falou aí, as profecias se cumpriram, vai mostrando como é confiável essa palavra. Então, um dos textos está lá em Marcos 13:31, que diz: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Então, é o Senhor confirmando que as palavras dele ficariam para sempre. Então, a Bíblia, a veracidade da Bíblia, a gente confia, a gente acredita que é infalível, porque quem falou foi o próprio Senhor. Então, ele é digno de toda confiança. A gente vai se basear no caráter de Deus, que é um Deus que não muda. Então, se confiamos e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, foi o Senhor que inspirou, foi o Senhor que fez as pessoas escreverem, então não pode ser uma mentira, não pode ser, porque Deus não é um Deus mentiroso. Então, o professor pode aproveitar as outras referências, pedir para os alunos abrirem e explorar um pouco essas referências, mostrando que a própria Bíblia vai confirmar que é verdadeiro, né? A infalibilidade da Bíblia vai ser confirmada por ela mesma. Então, é importante isso, né? Vários textos apontam para confirmar isso, e o professor pode explorar lá em Deuteronômio, Samuel, Daniel e Mateus também, as outras referências, ler com os alunos e mostrar essa veracidade da palavra do Senhor. Né? Logo, se a palavra de Deus ela não falha, ela também não contém erros, né? Então, nós vamos ver que a palavra ela não vai conter nenhum erro, né? E que dentro, mesmo em diferentes linguagens sendo escritas, né? Em diferentes linguagens, traduzida e tudo mais, há um cuidado de manter o mesmo significado em cada palavra. Então, por isso, né, não há desculpa para deixar de crer que a Bíblia ela é a inerrante palavra de Deus.
né? Então, caso o seu aluno, né, surja com questionamento de questões de tradução, né, de perguntar, mas na minha versão, né, às vezes acontece, você pedir para fazer a leitura de um versículo, na minha está escrita de um jeito, na dele de outro, mas o sentido em si, né, ele não se perde, porque a própria palavra de Deus, como já disse, né, e nós sabemos que é a inspiração do Espírito Santo, então por isso que não deve gerar essa dúvida, independente aí da língua que ela esteja sendo traduzida, né? Então, e aí a Bíblia, ela não induz ao erro. Professor Douglas Nilson. Esta verdade que chega até nós, como a professora Manuela falou, ao longo dos séculos, várias traduções, no nosso país mesmo, nós temos várias versões, alguma mais que é tida como mais atualizada, corrigida. Existem algumas paráfrases, ou seja, são textos em que o autor, usando da liberdade literária, ele faz uma interpretação daquela passagem. Então, se porventura em alguma dessas versões for encontrada algum erro, esse erro é de origem humana, mas como a professora falou, ele não deve interferir na intenção do autor, que é o Espírito Santo, na intenção primária da verdade que é transmitida. E é interessante quando nós vemos que essa Bíblia não induz ao erro, o comentarista ele é muito feliz quando ele coloca essa palavra não induzir. Por quê? Hoje em dia, nós temos muitas literaturas, e há muitas de cunho secular, humanista, que ele leva-nos a induzir, nos induz ao erro com perguntas muitas vezes capciosas, tal como no Éden. Veja que no Éden, ali está o primeiro casal e algumas questões capciosas do tipo, será que é assim mesmo? Será que ele vai fazer assim mesmo? E nós vimos o que de fato aconteceu. Então, a palavra, ela não nos induz ao erro, pelo contrário, ela tem um aspecto linear. Do início ao fim, ela vai trabalhar em cima de verdades, de mandamentos, de princípios que, se obedecidos adequadamente, vai nos conduzir a uma vida de comunhão, de glorificação ao Senhor e uma vida eterna com o Senhor. E o contrário também é real. Uma vida que busca viver em comportamento dúbio, ou quer obedecer a palavra de forma fracionada ou parcial, a tendência é viver uma vida em distanciamento do Senhor e uma eternidade longe dele. Então, não é possível alguém encontrar ou dizer, eu li um salmo e esse salmo me induziu ao erro. Eu li no Evangelho e a leitura que eu fiz, eu fui induzido ao erro. Provavelmente, essa suposta indução é fruto de uma interpretação equivocada, por N fatores que não dá para discorrermos aqui, mas em uma direção de Deus, em uma leitura em que você esteja alinhado com o Senhor e, quando necessário, quando surgir uma dúvida, buscar orientações, seja do professor, do seu pastor, até de literaturas confiáveis, essa palavra ela jamais vai lhe induzir ao erro. É importante, né, a fala do professor Douglas Nilson, considerando que a palavra de Deus ela nunca vai induzir ao erro, principalmente nessa idade, né, porque a pouca leitura pode levá-los ao erro, né, a falta do conhecimento. Então, é importante você enfatizar, por isso a importância, e aí volto a lembrar, né, na primeira lição nós sugerimos o estudo da leitura bíblica, então você pode perguntar como está caminhando, né? Se for o caso, você pode usar o grupo do WhatsApp da classe para lembrar de ler a palavra, de fazer o devocional. Por quê? Né? Você fazer essa relação de que se eu não conheço a palavra, então tem coisas que eles sabem que são erradas por já terem sido ensinadas, mas
mesmo assim, eu não vi, então assim, pode querer usar desse artifício, né, de nunca ter visto, de nunca ter lido, de dizer que vai errar, ou até mesmo, né, de realmente por não conhecer esta palavra, chegar ao erro, né, e depois, lá na frente, aprender, mas ressaltar a importância de conhecer a palavra, para assim viver, né, de forma justa, né, não só assim, mas também cumprindo os mandamentos, aquilo que o Senhor nos instruiu a fazer, seguindo os passos, né, que Jesus aí nos ensina, desde mansidão até a obediência, tá? E aí o tópico B vai falar sobre a Bíblia definitivamente é a palavra de Deus. Professora Ingrid? Pegando o gancho do que a irmã Manu falou, a própria Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que liberta é o conhecimento da verdade. Não adianta eu ter a verdade e não conhecê-la. Então, tem muitos cristãos que, infelizmente, têm a Bíblia em casa, mas não conhece, porque não lê, porque não estuda, porque não medita na palavra. Então, pode tender para o que o irmão Nilson falou, da pessoa ler um versículo isolado, pegar um trecho, nem conhece a palavra, nem conhece a história, nem conhece o contexto, mas aí vai tentar adaptar ao que a pessoa quer. Então, a Bíblia não induz a errar, ela mostra, revela os nossos erros. Só que o que acontece é que muita gente quer uma afirmação para o próprio erro. Então, ela vai tentar distorcer o que a palavra diz para tentar justificar o erro, né? Então, é importante enfatizar para os seus alunos que eles precisam conhecer a verdade. Não é só ter a verdade, não é só ter a Bíblia em casa, mas nunca procurar conhecer. O profeta Oséias diz que precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, é algo que precisa ser contínuo. E falando sobre a Bíblia ser definitivamente a palavra de Deus, aqui a lição vai mostrar que alguns estudiosos modernos não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que ela é um livro que contém a palavra de Deus. E esse pensamento tenta retirar a autoridade da Bíblia, né? Muitos comentários desse tipo a gente vê das pessoas, dos ímpios, de que não, esse livro não é verdade, foi homens que escreveram, enfim, que não foi inspirado por Deus. E a gente sabe que a veracidade da Bíblia é real, que foi inspirada pelo Senhor. No Salmo 93, que é onde se baseia a nossa lição, vai destacar que a confiança na palavra de Deus está fundamentada nas qualidades do Deus da palavra. Então, o que a gente já tinha falado antes, Deus é digno de toda confiança. A gente acredita que é real, que é confiável, que não tem erros a palavra do Senhor, porque foi um Deus que não erra, que deu essa palavra. Então, se o Deus da Bíblia não erra, e a Bíblia é a palavra desse Deus, ela também não pode conter erros. Exatamente. Né? E aqui é importante porque essa turma, né, essa classe, ela tem acesso total, às redes sociais, à internet. Então, isso possibilita com que elas já tenham ouvido alguém dizer que a Bíblia precisa passar por uma atualização e todo esse contexto, né, toda essa fala. Então, você precisa refutar, né, e dizer que não, ela não conduz o erro, ela é suficiente, ela é inerrante, logo, né, ela não precisa passar por nenhuma modificação, nenhuma alteração. E aí, para concluir, nós vamos ver que a Bíblia é suficiente. Então, aqui nesse tópico, é importante porque muitas das vezes não conseguimos ler a palavra, né, e trazer ali a aplicação para a nossa vida, a depender da passagem bíblica, a depender do livro que esteja sendo lido. E aqui é importante que, eu até mencionei na gravação da aula anterior, mas que ler a palavra é para ver o próprio Deus se revelando a você. É para você aprender desde o erro daqueles que Deus não deixou de fora, que está ali mencionado em sua palavra, assim como também aprender com o próprio Jesus que esteve aqui, que mostrava como estava ali próximo, né, que ouvia, que era sábio em suas palavras. Então, essa palavra, do início ao fim, ela vai revelar o próprio Cristo, né? Então, não é sobre nós nos vermos ali e dizer, ai, eu preciso
guardar isto para mim. Claro que nós trazemos as promessas, né? E nos agarramos à esperança, à defesa da nossa fé. Então, isso vem para nos apegarmos, mas não que a palavra esteja falando sobre nós, não, jamais. Né? A palavra ela sempre vai estar falando de Cristo, né? E dentro disso, Jesus ele sempre vai estar nos ensinando a como viver uma vida cristã que glorifica o seu nome. E é isso que nós vamos ver quando o tópico fala sobre a Bíblia é suficiente para ensinar. Professor Douglas Nilson. 2 Timóteo 3,16, e o escritor ele vai citá-la, ele afirma o seguinte: toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Ou seja, falar da suficiência das escrituras é entender, professor, que ela ensina a verdade que é absoluta. Ou seja, toda e qualquer suposta verdade que se propague na Terra, ela só é absoluta, como é que se diz? Ela não pode ir de encontro à verdade absoluta que é a verdade da palavra de Deus. Isso se refere a valores, se refere a padrões comportamentais, a família, a N fatores que diariamente nós nos deparamos na sociedade na qual estamos inseridos, mas essas supostas verdades, elas, quando comparada com a verdade absoluta que é a palavra de Deus, elas caem por terra. Então, a suficiência das Escrituras vai nos afirmar que ela tem uma verdade. Então, ela é útil para ensinar essa verdade. Mas também ela condena o erro, e esse erro condena toda ação pecaminosa do homem. Não existem interpretações equivocadas do tipo, Manuela, esse para você pode ser pecado, para mim não é. A Bíblia ela não tem essa interpretação dúbia, como muitas vezes nós vemos em leis, em legislações de uma forma geral. Ela vai condenar o erro, e esse erro tem um nome, é pecado, e ao longo das Escrituras, essa palavra, o pecado, ele vem sendo evidenciado e denunciado de diversas formas. Ela também redireciona o homem em suas faltas para conduzi-lo a uma maneira certa de viver, de forma que agrade ao Senhor. Então, a suficiência das Escrituras, ela vai nos dizer o seguinte: essa palavra, ela é suficiente para toda e qualquer necessidade humana que venha a trazer-lhe inconstâncias, incertezas, práticas pecaminosas, de forma que ele possa andar na terra em comunhão com Deus, olhando para uma eternidade com o próprio Deus. Amém, né? É verdade. E aí, para finalizarmos, não precisamos de outra revelação. Professora Ingrid? Bem, a palavra de Deus, né, como a gente já tem falado aqui, é suficiente. Então, não é necessário uma nova revelação. Deus não vai dar uma revelação nova a alguém que não esteja na Bíblia. Um profeta se levanta com algo inédito que o Senhor falou exclusivamente para ele. Não. O próprio Paulo disse: se alguém vier e trouxer um outro evangelho, quiser mudar, que vocês não considerem, pode ser um anjo, mas que seja amaldiçoada essa pessoa, porque não é verdade. Então, o que Deus revela na sua palavra é suficiente. Como o irmão Nilson falou aí, a sociedade muda, as coisas mudam, mas a palavra de Deus ela não vai mudando e se adaptando às pessoas, à sociedade, porque se fosse assim, ia ser muito fraca, né? Se qualquer pessoa, em qualquer situação, eu aplicaria de um jeito, irmã Manu de outro, irmão Douglas Nilson de outro, e assim cada um ia viver da forma que bem quisesse, né? Porque ia aplicar de acordo com seus próprios desejos. É o que muita gente tem feito e tem feito de forma errada. Então, nós não precisamos de uma nova palavra, a gente precisa ensinar e praticar a palavra que o Senhor já nos deu. O caminho mais seguro é sempre fundamentar a nossa fé
na observação do que está revelado nas Sagradas Escrituras. Então, precisamos conhecer a palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus e seguir essa palavra. Porque se a gente for perceber, os discursos, né, mundanos, os discursos seculares e científicos, eles vão mudar constantemente. Mas a palavra de Deus, o Senhor garante que ela permanece. Ela permanece a mesma. Então, a gente precisa confiar, e você, professor, precisa reforçar isso com seus alunos. Eles precisam entender que os preceitos, as ordens, as instruções que o Senhor dá em sua palavra são seguros e suficientes para conduzir a nossa vida e conduzir a gente até a eternidade, né? A gente não pode substituir esses valores bíblicos por ensinamentos do mundo, por falácias, por coisas que a gente queira inventar, porque a própria palavra diz que chegaria um tempo que as pessoas procurariam mestres para si, que iam inventar histórias, iam se basear em mitos para confirmar o que aquela própria pessoa quer seguir. Então, eu tenho um pensamento errado, quero viver uma vida errada, vou procurar um mestre que afirme aquilo, que pegue a palavra de Deus, distorça ela e diga que eu estou certo, que eu posso viver do jeito que eu quiser. Não é assim que funciona. A palavra de Deus, ela precisa ser compreendida e obedecida. Como o irmão Nilson falou aí, ela já tem tudo que precisa para nos ensinar, para nos corrigir, para nos orientar. Não precisamos de algo a mais. A palavra de Deus não precisa ser atualizada. A gente que precisa se orientar e obedecer essa palavra. Exatamente, né? Então, a palavra de Deus, ela é a nossa esperança, é o nosso porto seguro, como a lição traz. Por isso, ajude o seu aluno, né, a se organizar para fazer a leitura bíblica diária, né, a estabelecer as prioridades, em relação ao conhecer a palavra, em relação a praticar esta palavra. Então, eliminar as distrações. Então, busque conversar, até para conhecer, né, como eles são, a fazer anotações, se for o caso, você se disponibilizar a responder questionamentos que eles tenham, dúvidas. E como eu até já falei, né, você, diante das ferramentas que tem, das redes sociais, né, incentivá-los eles a isso, seja criando um novo grupo, seja no grupo da classe, isso é fundamental, né? E você assumir este compromisso, porque é um compromisso a mais para a sua vida, né? E você assumir esse compromisso, você vai estar, né, estendendo a sua disponibilidade de ensinar. Mas não só isso, você vai estar realmente mostrando o quão importante é conhecer a palavra de Deus. Professora Ingrid, suas considerações finais? Bem, eu incentivo o professor a investir nessa parte de leitura bíblica com seus alunos. Como a irmã Manu falou, no início do trimestre, né, ela deu a ideia de fazer uma leitura bíblica, de incentivar eles, talvez fazer algum plano de leitura, ou algo, se eles não têm o hábito de ler muito, se nunca leram a Bíblia toda, mas começar com algum livro. Você, professor, pode desafiar esse aluno a montar para ele um plano de leitura para o trimestre de algum livro da Bíblia, do Novo Testamento, de alguns livros, e incentivar eles a estarem meditando, porque com esse incentivo, depois eles podem continuar lendo sozinhos, né? Ter esse hábito. Então, já que estamos falando sobre a Bíblia, como ela é a verdade, um cristão ele precisa viver baseado na verdade, né? Não tem como a gente ser cristão se a gente não conhece a Bíblia para saber como devemos viver, porque ela vai nos dar orientações de como devemos viver e nos preparar para a eternidade. Então, seria muito bom, professor, você fazer isso, incentivar, desafiá-los, trazer algum desafio nesse sentido deles lerem a Bíblia, né? Deles lerem mais a Bíblia. Professor Douglas Nilson, suas considerações? Ao professor que nos acompanha, eu incentivo a, primeiramente, amar as Escrituras. Nós aqui estamos falando sobre um tema ao longo desse trimestre que evidencia a palavra de Deus. E eu, você, precisamos primeiramente amar essa palavra. Senão, como é, como é desmotivador
eu estar frente a uma classe falando de algo que eu não amo. Então, o ponto de partida é: amemos as Escrituras. Em segundo lugar, leamos ela, tenhamos tempo diário de leitura dela, para que assim possamos incentivar os nossos alunos a também fazer o mesmo. E depois, busquemos vivê-la, colocar em prática as verdades que vamos aprendendo. E, por fim, propaguemos essa verdade. Sejamos influenciadores para os nossos alunos da importância de ser uma turma que ama a palavra, lê a palavra, vive a palavra e propaga a palavra. Amém. Estamos gratos a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui com vocês. Desejamos que Deus continue abençoando a vida de vocês, o ministério, que vocês continuem se colocando como instrumentos nas mãos do Senhor para alcançar, né, e levar esta palavra a outros. Agradecemos a direção do DENEC e a você, professor, por permanecer conosco até agora, que você possa curtir este vídeo, compartilhar e até mesmo comentar como tem sido essas aulas em sua classe. Desde já agradecemos ao Senhor também por todas essas coisas. Fiquem todos com Deus. Amém. A paz do Senhor. Pai do Senhor, irmãos.